Meus amigos, a situação é alarmante e a tensão aumenta ainda mais, e há consequências de tudo isso para o cenário global. E as pessoas não estão percebendo. Já estamos vendo algumas coisas acontecendo aí, como o aumento principalmente do petróleo. Em breve, muito em breve, os alimentos vão aumentar ainda mais. E a maior preocupação é que outras nações muito grandes acabem se envolvendo, como é o caso do grande urso, lá do norte, e também do grande dragão vermelho asiático. E tem muitas outras coisas estranhas acontecendo. E eu quero comentar isso com vocês aqui nesse vídeo. Fala, meus amigos, como sempre é uma grande honra estar aqui com pessoas tão maravilhosas e especiais. Nesse vídeo e em outros vídeos que eu abordar sobre essa questão, infelizmente, repito, infelizmente teremos que usar uma linguagem em código, podemos dizer assim, para o conteúdo não ser tirado do ar, para o conteúdo não sofrer aí os boicotes do algoritmo e afins. A gente tem que tomar muito cuidado para falar para o vídeo não perder o alcance, então a gente vai seguir em frente dessa forma. Eu quero começar primeiro mostrando isso aqui para vocês. Aí, ó, publicado por um jornal do grupo Rede Globo, ó, quase 1000 pássaros partiram dessa para melhor em Chicago. Aí eles dizem aqui que não é a primeira vez que isso acontece e tal, mas se você prestar atenção, olha a data da matéria. O evento aconteceu ou foi um dia antes ou foi exatamente nesse mesmo dia, que coincidentemente foi na mesma semana de todos aqueles testes em massa de celular e coincidentemente foi também no mesmo período ali que começou, que estourou aquele negócio lá que tá todo mundo falando agora. Na matéria aqui, como vocês podem ver, eles culpam as mudanças climáticas, fala a mínima coisa, tenta transparecer uma certa normalidade nisso aí, mas quando vocês procuram outras matérias, principalmente em inglês, você vai achar cientistas extremamente intrigados com isso. Primeiro, os pássaros, eles sempre dão sinais quando alguma coisa está meio que errada, está meio fora do eixo assim na natureza. Ou eles estão fazendo migração para outro lugar. Outra coisa, o que está assustando muitos especialistas não é o fato de passarinhos irem dessa para melhor porque colidiram com uma janela, que confundiram o espelho da janela com a realidade, mas é a quantidade ao mesmo tempo. A quantidade é muito alta. E quando você estuda um pouco sobre vulcanismo, sobre terremoto e por aí vai, você percebe que os animais, eles meio que sentem quando alguma coisa está prestes a acontecer. Animais detectam desastres naturais. Essa matéria aqui é de 2019, ó, do Portal Terra. Animais conseguem pressentir catástrofes naturais. Histórico de catástrofes ambientais anunciadas pelos animais é muito antigo. Qualquer tremozinho que vai dar em Yellowstone, os animais ficam sabendo horas antes, dias antes, eles já começam a se proteger. Aí você pega os filmes, né, como por exemplo aquele filme Destruição Total, do Meteoro Clark e tal, que tem uma cena lá que mostra os pássaros vindo desesperadamente, né, de um lugar para o outro quando alguma coisa tá dando errado, e aí você junta com a questão dos testes em massa que aconteceu nos celulares, aquele negócio que estourou aí que todo mundo tá falando, no mínimo se torna intrigante, mas é claro que eles vão tentar falar que não é nada, que não tem nada acontecendo, igual os testes dos celulares. E vocês viram aí que poucos dias depois estourou o que tá acontecendo agora aí. Tá aí, ó, pra quem não se lembra, a gente fez vídeo sobre isso aqui no canal. Agora eu não tô tremendo porque eu tô segurando com as duas mãos, tá? Teste de emergência, porque todos os celulares nos Estados Unidos vão acionar alarmes às 15h20 desta quarta. Olha a data da matéria, ó. Há 6 dias atrás. O teste aconteceu provavelmente 2 dias depois ou 1 dia depois. E aí, praticamente, questão aí de 48 horas depois, aconteceu o que aconteceu aí agora, que a gente tá vendo, tá passando em todos os jornais. E coincidência ou não, tudo isso está acontecendo em um período que vários eventos estão acontecendo ao mesmo tempo. Essa onda de calor aí por conta das explosões solares, o que está acontecendo lá com o grande urso invadindo a Urk, o dragão vermelho querendo arrumar treta lá com a ilha, que começa com T, os cientistas descobrindo que tem algo estranho com o núcleo da Terra e comprovando a inversão do campo magnético,
Super vulcões querendo dar o ar da graça, temos um lá na Itália. Terremotos acontecendo em vários lugares com magnitudes assustadoras. O Brasil, que não é nem acostumado a ter tremor de terra, começou a ter constantemente, principalmente do ano passado para cá. Não precisa acreditar em mim, faz um Google aí. O que aconteceu em 2020? O grande reset. O fim do dinheiro físico, tudo isso em pouco tempo e a cada dia que passa parece que está acelerando. Além de tudo isso e outras coisas que eu poderia, e algumas eu vou citar ainda nesse vídeo, rola aquele estranho teste em todos os celulares nos Estados Unidos e questão de dias acontece o que aconteceu aí, né? Lá no médio, que a gente tá vendo aí em todos os jornais, em todas as manchetes. Você que estuda um pouquinho a Bíblia, fora um monte de coisa que eu deixei de citar aqui. Se eu for citar, o vídeo vai ficar enorme. Aí a gente vai ter que falar do rio Eufrates secando, vamos ter que falar das profecias de Daniel, vamos ter que falar de um monte de coisa, vamos ter que falar do acordo. O pessoal pediu aí pra eu falar do Jared Kushner, sei lá como é que se pronuncia. E for pra Mateus 24, terremoto em vários lugares, maremoto, guerras, rumores de guerras, o amor praticamente esfriou, acabou dentro das pessoas. Então, se eu for me aprofundar em todos os sinais que já aconteceram e estão acontecendo, meus amigos, esse vídeo ia ter uma meia hora. Você reparou uma semelhança com 4 personagens que são citados ali no livro de Apocalipse? Será que nós estamos falando deles? Será que é a passagem deles aqui? Vamos nos aprofundar nisso nesse vídeo. Você não pode sair desse vídeo sem assistir ele por completo. Vamos começar falando de algumas coisas que eu achei muito estranho. Primeiro, Israel tem um dos maiores times do mundo, com os melhores equipamentos, tanto para avançar como para se defender. Então, como é que aquele grupo lá conseguiu entrar em Israel sem ser percebido? O pessoal tá desconfiado de túnel, o pessoal tá desconfiado de gente infiltrada, inclusive saiu matérias aí dizendo que pessoas daquele grupo lá, com um nome que começa com H, andavam disfarçados como palês dentro de Israel, fingiam ser cidadãos normais e dali começaram a articular alguma coisa para poder invadir Israel. No entanto, as peças elas acabam não se encaixando, segundo o que a mídia está noticiando, pelo seguinte motivo. Como eu disse, um dos melhores serviços de inteligência do planeta está lá. Os caras são a nível de FBI. Então, qualquer movimentação atípica seria facilmente percebido. E ainda que houvesse uma articulação interna de pessoas dentro de Israel para orquestrar alguma coisa, as imagens mostram os caras vindo de fora, lá da faixa. Ou seja, os caras não eclodiram uma situação de dentro de Israel, mas eles vieram de fora. Imagine alguém, por exemplo, invadir um dos maiores presídios do mundo de segurança máxima. Do nada, assim, eu vou invadir. Imagina alguém invadindo Alcatraz, sem ser percebido, sem ser notado enquanto está se aproximando. Vocês entenderam? A coisa meio que não se encaixa. E o que eu tô querendo dizer com isso? Eu não tô querendo dizer nada, eu só tô dizendo que é muito estranho. Mas muito estranho mesmo. Outra coisa muito estranha, meus amigos, na mesma semana, praticamente na mesma semana que isso aconteceu, houve aqueles testes de celulares que ocorreram nos Estados Unidos. Teve vários comentários aqui dizendo, não, esse tipo de teste é normal, vira e mexe acontece aqui. No entanto, as pessoas ficaram assustadas com esse teste. Ele não foi feito de uma forma costumeira. E o teste de alarme lá em celulares feitos pela FEMA foram feitos assim no país inteiro. E detalhe, o pessoal está dizendo que esse tipo de teste não foi feito somente nos Estados Unidos, mas em vários países da Europa, em vários países desenvolvidos. E aí, pouco tempo depois acontece isso, tem algo muito estranho acontecendo, muito estranho mesmo. Será que eles sabem de alguma coisa que nós não sabemos? E o mundo agora está assistindo horrorizado às notícias de que crianças, inocentes, gente que não tem nada a ver com essa história, tá lá na mão daquele grupo. Ou seja, é uma espécie de pânico generalizado, bem parecido com o que aconteceu em 2020. E aí, quando você vai aí para as teorias, né, para alguns livros e tal,
O pânico gera nas pessoas alguma coisa que faz com que elas sejam facilmente manipuladas, que faz com que elas clamem por qualquer coisa para que isso acabe. E aí entra a maldade intelectual de muitos. E isso nos leva, obviamente, àquelas profecias bíblicas que muita gente aqui no canal acredita, acompanha. Isso nos leva à manifestação do anticristo. Isso nos leva àquela questão de Jared Kushner, ou Kushner, que está envolvido ali no esquema de acordo de paz. Muita gente acredita que o cara é ele. Provavelmente ele deve se manifestar muito em breve. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou deixar isso para um outro vídeo, talvez amanhã. O que vocês acham? Jared Kushner, será que é ele? Será que não é? Qual a ligação dele com essa situação? Comenta aí embaixo que eu quero saber, tá bom? A economia global já tá sentindo tudo isso. A treta aí entre Israel e aquele grupo lá, o preço do petróleo dispara e o mercado tem impactos sobre a inflação. Tá aí matéria do Infomoney, petróleo sobe mais de 4% após aquela situação lá. Tá aí, ó, investidor do Estadão. A alta do petróleo faz ações da Petrobras dispararem e de companhia aérea cair. Ou seja, alguns outros setores já vão começar a sofrer muito com essa situação. E quando a gente fala de economia global, a gente está falando de alimento. Olha, isso aqui foi publicado no site oficial do governo americano. Tá aí traduzido para vocês, ó, sobre a crise global de alimentos, postado no dia 13 de julho de 2023. E isso foi uma declaração do secretário de Estado Antony Blinken. E aí, para completar, você vem aqui no site da ONU, né? O que está escrito? O abastecimento de alimentos em todo o mundo terá a maior queda em 3 anos. Isso foi publicado esse ano. E esse problema ele já está escalando há bastante tempo. Quando você vem aqui, ó, volta um pouquinho mais no tempo, a gente encontra aqui, ó, o que está acontecendo lá com o grande urso, né? E a urca, não vou falar o nome aqui, tá? Que desencadeou uma crise alimentar histórica. Ou seja, quanto mais treta tiver havendo no mundo, mais problema com a economia, mais aumento nos combustíveis, mais aumento das coisas e mais crise alimentar. Aí você vem aqui para o Brasil, você começa a ver notícias de pessoas que estão sendo expulsas de sua própria terra, onde plantavam, onde criavam gado. Enfim, pessoal, tem alguma coisa acontecendo que a gente não está sabendo. Então só os espertos eles conseguem ligar aí os pontos e criar conjecturas que fazem um certo sentido. Nós tivemos aí a peste, dá sinais muito claros que parecem com o Cavaleiro da Peste que é descrito ali em Apocalipse. Nunca na história do planeta aconteceu o que aconteceu em 2020. Ah não, em 1918, não, como aconteceu? Não. No mundo inteiro a mesma coisa, indo rápido, não, nunca aconteceu. Aí agora parece que tá vindo o Cavaleiro da GU, o Cavaleiro Vermelho parece que tá passando. Começou lá com o grande urso, a atenção foi lá pro grande dragão vermelho querendo invadir Taiwan, e agora acontece isso, essa situação. Depois disso, qual é o próximo cavaleiro que vai passar? Já tá dando sinais aí, a fome, o Cavaleiro Negro, a crise global, a crise econômica. Tudo isso preparando o caminho para quem? Para o Cavaleiro Branco, que é o anticristo. A cama está sendo feita para ele deitar. E eu estou falando isso num contexto mais profético, para quem acredita. O cenário está todo armado. Você acreditando ou não, parece que as coisas vão começar a acontecer aí. Só nos resta, meus amigos, ficar perto de quem nós amamos. Aqui, ó. Aqui, ó. Comendo a escova, tá vendo? Com o cabelo parecendo o Bone Thugs-n-Harmony, ó, o Black, que lindo. As profecias estão aí, cara. Fora as profecias de outras religiões, de outros povos. O pessoal aí da Igreja Católica, né, tem uma profecia aí de Nossa Senhora, dizendo que a coisa vai começar a explodir ainda esse ano, provavelmente ainda em outubro, segundo eles, né? Fora a profecia de Nostradamus, Babavan e Companhia Limitada. Amanhã a gente volta falando sobre o Jared Kushner, se vocês quiserem. Vai depender muito aí de vocês, tá? E é isso.